Olá e bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gratiele, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre uma aula introdutória à psicofarmacologia na infância e na adolescência. A primeira coisa que é importante lembrar para vocês é que crianças não são adultos pequenos. E o que isso quer dizer exatamente, né? Que existem vários processos que ocorrem durante o neurodesenvolvimento e durante o desenvolvimento físico da criança que modifica um pouco como as medicações atuam no nosso corpo, né? O que nós vamos discutir hoje aqui vai focar principalmente nos processos relacionados à farmacocinética, mas também é importante lembrar que as alterações que ocorrem durante o neurodesenvolvimento também podem deixar as crianças e os adolescentes mais suscetíveis a efeitos inesperados aí das medicações. Então nós vamos falar aí um pouco mais, principalmente dos processos relacionados ao desenvolvimento físico na infância e na adolescência, que podem modificar aí de alguma forma a ação desses medicamentos. Vocês já têm disponível uma aula da doutora Andréia sobre neurodesenvolvimento que vai detalhar um pouco mais esses processos. Vamos iniciar então falando desses processos de farmacocinética. E o primeiro deles é a absorção. O que vocês vão ver no decorrer dessa aula e talvez de outras aulas aí de psiquiatria na infância e adolescência é que sempre existem poucas informações disponíveis. Então nós temos poucas informações sobre o efeito da idade nos processos de absorção, né? Mas uma coisa que já é importante lembrar é que tem uma certa escassez de formulações que são apropriadas para a infância. E o que isso gera? A gente acaba, e os pais acabam improvisando bastante, né? Às vezes precisa amassar a medicação, colocar na comida, colocar em algum líquido para a criança ingerir. E todos esses veículos que usam e essa modificação aí na apresentação original da medicação, elas podem sim interferir em como essa medicação vai agir, né? Então, esses diferentes alimentos e líquidos podem ter, por exemplo, diferentes pHs e atrapalhar um pouco na estabilidade e na absorção desses fármacos, né? Uma outra coisa interessante de lembrar é que os produtos de liberação sustentada, que são produzidos com foco no adulto, por exemplo, podem ter uma absorção diferente na criança por uma movimentação diferente, uma velocidade diferente aí do trato gastrointestinal, né? Então, é sempre interessante que a gente busque formulações próprias para a infância e medicações que já foram testadas e aprovadas na infância. E uma outra coisa é que, mesmo com isso tudo, o pico de concentração dessas medicações, ele pode ser um pouquinho diferente, pode ser um pouco mais precoce aí, principalmente em crianças e também em adolescentes. O processo seguinte, depois da absorção, é a distribuição desse fármaco. Ele vai ser distribuído nos vários compartimentos aí de tecido e algumas coisas impactam nessa distribuição, como por exemplo o fluxo sanguíneo para os tecidos e a taxa de transferência aí entre do fármaco, da droga que sai do sangue e vai para os tecidos, com várias coisas interferindo. Uma delas, por exemplo, são as proteínas que vão transportar essas medicações, esses fármacos. Então, só lembrando que a albumina, os níveis de albumina, eles começam menores e eles vão subir aí rapidamente, né? No início ali da infância, até o final do primeiro ano já está bem parecido com a vida adulta. Então, este processo, a não ser que você vá tratar crianças menores de 1 ano, não interfere tanto, né, nos nossos tratamentos. Uma outra coisa é que a proporção de lipídios e de água no corpo da criança e do adolescente muda no decorrer da vida, né? Então, as drogas altamente lipofílicas, o volume de distribuição delas pode ser impactado por isso. Por exemplo, as crianças e adolescentes em idades diferentes, né, eles têm proporções diferentes de lipídios, de gordura corporal. No geral, isso vai diminui ali até a questão da puberdade e depois vai aumentando um pouco mais, né? Então a gente esperaria que a concentração plasmática das drogas que são bastante lipofílicas, como por exemplo antipsicóticos e alguns antidepressivos, seria maior, né, nas crianças, né? A questão é que alguns estudos mostram que isso não acontece. Talvez por uma influência de uma metabolização um pouco mais rápida dessas medicações. Então, mesmo a gente tendo os dados sobre essa evolução aí do corpo, como existem poucos estudos,
nessa faixa etária sobre esses processos farmacocinéticos, a gente não pode fazer inferências e chegar a conclusões simplesmente por dados do desenvolvimento. O próximo processo, então, é a metabolização, né, a transformação aí desses fármacos. E nós vamos ter essencialmente duas fases aí, né? A fase 1, que inclui alguns processos como oxidação, redução, hidrólise, né, que no geral a atividade é baixa no nascimento, mas a maturação desses processos ela pode ser diferente no decorrer da vida. Então, dependendo do processo ao qual aquela medicação, aquele fármaco é submetido, em fases diferentes da vida, ele pode ter uma velocidade diferente. Por exemplo, o metabolismo oxidativo, ele aumenta muito rapidamente. Já a ação da álcool-desidrogenase, ela começa e vai ficar ativa depois dos 5 anos de idade, né? De forma geral, essa atividade em crianças e jovens, em adolescentes, ela é maior do que nos adultos. O próximo processo que acontece na fase 2 é principalmente a conjugação. Dentro da conjugação, alguma das reações que ocorrem, como a glucoridação, é muito baixa ao nascimento. Já a sulfatação, por exemplo, é normal ao nascimento. A acetilação é baixa ao nascimento, mas ela atinge o fenótipo do adulto aí, se vai ser rápido ou se vai ser baixo, em torno de 12 a 15 meses mais ou menos. Então existe uma certa variação, mas no geral também ali no final do ano, 1 ano e meio, esses processos estão um pouco mais parecidos ali com o adulto, né? Mas via de regra, a capacidade metabólica das crianças e dos adolescentes é maior do que a dos adultos, então eles podem eliminar as drogas um pouco mais rapidamente, porque eles metabolizam mais rápido essas medicações. Então, em relação ao peso corporal, por exemplo, a massa hepática da criança é 40 a 50% maior do que a do adulto, né, quando a gente compara proporcionalmente ao peso corporal. Então, as crianças podem necessitar de doses maiores quando a gente pensa em miligramas por quilo, né? O que na prática significa que muitas vezes as doses das medicações vão ser até um pouco semelhantes às doses do adulto. Às vezes a gente usa a sertralina na mesma dose parecida com a do adulto, mas proporcionalmente, se a gente for pensar no peso da criança, essa dose é um pouco maior. Uma outra coisa que interfere também nesse processo e faz parte da metabolização é o desenvolvimento aí das enzimas que vão metabolizar as medicações. Então eu trouxe aí para vocês uma tabela com um exemplo de como acontece esse desenvolvimento, do que a gente tem aí de dado desse desenvolvimento, né, dessas enzimas, da ontogênese dessas enzimas. E vocês vão ver que de forma geral também ali no primeiro ano de vida é a fase em que a maior parte desses processos acontecem. Mas alguns deles, para alguns a gente tem alguns dados, esse processo como para o CYP1A2, a gente tem que esse processo assim, chega em 1 ano de idade com mais ou menos 50% ali da atividade do adulto, ele aumenta ali entre 3 e 5 anos e depois vai diminuindo um pouco até a puberdade. Então, via de regra, os processos aí de metabolização de via hepática, eles são mais rápidos na criança e no adolescente do que no adulto também. A fase seguinte que a gente vai ter é a eliminação desses fármacos, né, ou dos fármacos agora já metabolizados também, né. Também, como via de regra, essa eliminação que ocorre principalmente pela via renal, é um pouco mais eficiente nas crianças e nos adolescentes do que nos adultos, né. De novo, no final do primeiro ano de vida, a taxa de filtração glomerular e os processos, os mecanismos tubulares renais, eles vão atingir níveis já semelhantes ao dos adultos. Mas as crianças, por exemplo, tendem a ingerir mais líquidos do que o adulto, né? Então essa ingesta aí de líquido pode alterar um pouco, vai ter uma depuração um pouco mais rápida desses fármacos. Então, de novo, aí, assim como a metabolização hepática, a eliminação renal também é um pouco mais eficiente, pode ser um pouco mais rápida, exigindo aí uma dose maior, né? Principalmente pensando em dose e a proporção aí do peso corporal de crianças e adolescentes. Não é o foco dessa aula falar sobre neurodesenvolvimento, como eu disse, vocês já têm aí a aula da doutora Andreia, né? Mas só lembrando que além da questão da absorção e da ação dessa medicação, de como ela é metabolizada e eliminada no nosso corpo, o principal foco de ação das nossas medicações, especialmente, é o cérebro, né? E o que acontece, né? O cérebro está em desenvolvimento nessa fase. Então, a gente pode ter efeitos aí um pouco inesperados das medicações de acordo com esse processo do neurodesenvolvimento, que a gente tem uma ideia de como ele acontece, ele tem uma faixa etária, mas ele é variável um pouco de uma pessoa para outra, né? Então, eventualmente, aí fica mais imprevisível.
né? A gente falou aí dessa ideia de que a droga é absorvida pelo corpo, né, metabolizada, é eliminada, ela vai agir no nosso cérebro, mas nós não podemos nos esquecer de que por trás disso tudo existe uma pessoa. Uma pessoa que vai ter um processo de decisão para tomar essa medicação. Essa medicação tem que primeiro entrar no corpo para a gente conseguir aí usar, né, e a gente ter a ação desse fármaco. Então, tem o processo de decisão da pessoa, que no caso é uma criança ou um adolescente, e passa necessariamente também pela família. Então, eu acredito que é importante lembrar desses aspectos, de que nós estamos falando aí com um indivíduo que pode ser pequeno, pode ter, ainda não ter desenvolvido todos os seus processos cognitivos, mas se ele fechar a boca e não abrir de jeito nenhum, vai ser impossível dar a medicação. Então, a gente tem que levar em consideração, né, essa criança aí no processo decisório e também explicar para a família. Então, são dois convencimentos aí, e não só convencimento, mas uma discussão conjunta mesmo para a gente chegar ali, um acordo da necessidade dessa medicação e de como vai ser a utilização dessa medicação. Então, alguns limitantes que a gente tem, por exemplo, são limitações verbais aí na criança, principalmente, né, mais do que no adolescente, que a gente vai depender muito da interpretação dos pais, por exemplo, tanto para nos relatar os sintomas, né, e isso interfere ali no processo diagnóstico também, mas para nos relatar o efeito da medicação, tanto um efeito positivo quanto um efeito negativo, né? A gente tem os efeitos colaterais aí dos remédios. Então, é importante lembrar disso, porque muitas vezes a gente vai precisar de alguns sinais indiretos. Se a criança ficou mais irritada, ela pode estar tendo um efeito gastrointestinal, está tendo algum desconforto que ela não conseguiu relatar, por exemplo. Então, a gente lembrar que sempre vai passar pela família, o que a gente recebe, principalmente em crianças, e quanto menor, mais importante é esse processo, passa um pouco aí também pela interpretação dos pais do que está acontecendo, né? A gente tem algumas outras limitações do desenvolvimento que não são tão simples como o fato de engolir ou não a medicação. Isso varia um pouco de criança para criança. Algumas vão ter mais dificuldades de engolir comprimido, outras acabam fazendo isso mais cedo, né? Mas isso leva àquelas alterações que eu disse um pouco mais no começo. Acho que muitas vezes a gente acaba precisando aí utilizar outros veículos para essa criança engolir, né? E mudar um pouco a formulação dos fármacos para a criança conseguir engolir a medicação, como por exemplo amassando, colocando no meio da comida ou colocando em líquidos. E também as crianças são mais sensíveis a diversos fatores ambientais. Então, eventualmente algum efeito colateral que eu posso pensar ser da medicação pode ter fatores ambientais interferindo e a criança, na verdade, ficou mais agitada porque os pais acabaram de falar que estão se separando, né? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração, mas é importante dizer que, como os efeitos dos fármacos são um pouco imprevisíveis, a gente tem mais chance de efeitos adversos, a gente tem mais chance de efeitos paradoxais, vamos sempre levar em consideração que pode ser sim um efeito da medicação. Então, como eu disse, é um processo de decisão que vai incluir a criança, que vai incluir a família e, eventualmente, a gente precisa envolver também a escola. Algumas vezes, dependendo da posologia da medicação e levando isso em consideração, a gente pode mudar a decisão de qual medicação que eu estou tentando utilizar. Eu posso necessitar que a escola também seja parceira e a escola vai ministrar essa medicação para as crianças, né? Então, muitas vezes a gente acaba decidindo qual é o tipo de fármaco que eu vou usar, também baseado na questão da posologia e da possibilidade de apenas a família estar administrando essa medicação, por exemplo, né? Lembrando que nos casos de criança e também de adolescente, sempre a medicação deve ficar com os pais, né? Na adolescência, eventualmente, aí, dependendo do grau de maturidade, uma decisão conjunta com a família, até para beneficiar o tratamento e a aliança terapêutica, nós podemos optar aí por deixar a medicação com o adolescente em casos selecionados, em que isso não represente um risco, né, para o próprio adolescente. Então, como é que é esse processo de aliança, né? O primeiro deles é perceber a necessidade da medicação. Então, entender o que exatamente eu estou tratando, né? O que é aquele diagnóstico, ou o que é aquele comportamento. E muitas vezes acontece na infância de nós tratarmos um comportamento e não necessariamente um transtorno específico, né? A família entender a necessidade disso, a criança entender a necessidade disso, né? Sempre que possível também. E trabalhar qual é a expectativa do tratamento.
Como os quadros em infância e em adolescência são muito polimórficos, então às vezes a gente tem muitos sintomas ali diferentes, né, e tem um impacto grande em muitas áreas diferentes do neurodesenvolvimento, é importante entender exatamente qual que é a expectativa daquela medicação. Então, se eu estou usando um remédio, um antipsicótico, numa criança com um transtorno do espectro autista, para trabalhar a irritabilidade, o meu foco é esse. A criança vai ter diversos outros focos, né? Ela tem um atraso de fala, por exemplo, tem a dificuldade social, tem as estereotipias, né? E muitas vezes é preciso ajustar essa expectativa de por que motivo exatamente eu estou usando aquela medicação. Então, eu estou usando para irritabilidade, o meu foco é esse. Eu preciso mapear bem esse comportamento, entender bem esse comportamento, para poder identificar, quando essa criança retornar, se o uso da medicação foi adequado. Como ela vai ter várias outras queixas e várias outras situações ali que precisam também de atenção, a gente corre o risco, às vezes, de perder um pouco o foco ali, né? De não recordar exatamente o que a gente estava tratando. Então, eu sempre falo que é muito importante caracterizar bem para a família também, né, o que a gente espera daquela medicação, qual é o foco daquele tratamento. Eventualmente, a criança pode ter 2 sintomas-alvo ou 2 diagnósticos diferentes que exigem o tratamento medicamentoso e é preciso diferenciar bem para a família, com aquela medicação específica, o que é que eu estou esperando que aconteça. E uma outra coisa é que já é difícil muitas vezes para as pessoas decidirem, assim, tomar a medicação por si mesma, né, fazer uma escolha por ela mesma. Imaginem fazer essa escolha por uma outra pessoa, que é uma pessoa que depende totalmente de você e que muitas vezes não tem cognição, não tem um processo ali cognitivo já preparado para tomar essa decisão por ela mesma. Então, nós precisamos entender o lado da família de que decidir eventualmente dar uma medicação para uma criança, né, às vezes traz um peso maior do que decidir tomar um remédio à própria pessoa. E também porque socialmente ainda está muito relacionado, ainda tem muito estigma relacionado ao tratamento medicamentoso, né? Então, algumas famílias, por exemplo, não querem que a escola administre a medicação porque não quer que a escola saiba que a criança está tomando alguma medicação, e a gente deve respeitar esses processos aí. Existe ainda um estigma, existe ainda preconceito em relação a isso. Nós temos que trabalhar para que isso não aconteça mais, mas também precisamos respeitar aí individualmente a família e essa criança. Então, lembrando de novo, conversem com os pais, né? A gente precisa explicar tudo para os pais, mas não esqueçam de falar também com a criança, né? Não esqueçam de entrar com ela, explicar de acordo com a idade da criança, né, como é que vai ser aquele processo. Para um adolescente você pode dar mais informações, né, por exemplo, sobre os efeitos colaterais, sobre quais são, né, e o que fazer e como relatar. Para a criança, você vai adaptar um pouco isso, mas de acordo com a idade da criança também dê informações para ela. Não deixe simplesmente para o pai, para os pais, a responsabilidade de chegar em casa e dizer, olha, então, você saiu daquele médico e agora ele te passou um remédio aqui. Isso pode atrapalhar um pouco o processo. Além de tudo isso, de todas essas questões aí, né, individuais e familiares que a gente tem que levar em consideração e a mudança nesses processos, a gente tem que lidar com o fato de que a maior parte das medicações em uso na infância e adolescência não são aprovadas formalmente, e aí eu estou citando aí o órgão americano, que é o FDA, que regula essas medicações lá nos Estados Unidos, mas elas não são aprovadas por órgãos regulatórios, né? Além de não ter aprovação formal dos órgãos regulatórios, a gente também tem menos evidência na literatura. Então, a gente acaba se baseando um pouco, às vezes, na literatura do adulto, tentando fazer um raciocínio de como aquela medicação poderia agir naquela fase do desenvolvimento, e também se apoia bastante na experiência clínica, né? Eu preparei aí para vocês um organograma de um processo decisório aí, de como é que a gente vai decidir utilizar essa medicação, que fontes a gente pode buscar então para utilizar a medicação. E é claro que vocês vão ter aulas de transtornos específicos aí, que vai discutir em mais detalhes as medicações que são ou não aprovadas naquela idade, para aquele quadro, né? Mas a ideia aqui era fazer uma introdução e tentar orientar um racional de como a gente pode decidir na hora ali na clínica, usar ou não usar a medicação e qual a medicação que a gente vai usar. Então, a primeira coisa que a gente deve procurar é se existe boa evidência do uso daquele fármaco naquela faixa etária para aquele transtorno que eu estou tratando, né? Boa evidência são de preferência sempre aí meta-análises,
quando possível, ensaios clínicos randomizados, aí, quando não for possível uma meta-análise, ensaio clínico randomizado, e esse nível de evidência vai baixando um pouco depois, então preferencialmente buscar isso. Se você buscou e encontrou, né, você é um dos sortudos aí que conseguiu estar tratando um transtorno que a gente tem de fato literatura baseada em evidência para aquela faixa etária, né? Se você não encontrou, a sua ideia era usar aquela medicação e você não encontrou nenhum dado, nenhuma boa evidência de que existe, esse tratamento funciona naquela idade, para aquele quadro, considere de novo, pense um pouco mais, converse com colegas aí, considere se não existe outros tratamentos que têm evidência melhor para você poder utilizar. Pensou, procurou e não encontrou? Existe alguma outra evidência, então, do medicamento nessa idade? E aí eu vou dar um exemplo, assim, de como a gente toma essa decisão, né? Pensando aí em um adolescente que chegou lá com 15 anos e um episódio de depressão bipolar. Eu vou buscar na literatura, então, quais são as medicações, e porque isso está mudando constantemente, né? Apesar da gente não ter muitos fármacos novos desenvolvidos, a gente tem muitas vezes dos fármacos que já existem, novos estudos com idades diferentes. Então é sempre importante a gente se manter atualizado e se num caso específico eu estou um pouco na dúvida, eu vou buscar isso na literatura, né? Então nesse caso eu busco na literatura e eu vejo que em 2017 saiu um estudo aí do uso de lorazidona para o transtorno bipolar e depressão, né, no transtorno bipolar na infância e adolescência. Eu olho os guidelines, como por exemplo o CAMET, e vejo que a primeira linha, né, apesar de ser só ensaio clínico, né, não ter ainda meta-análise, a primeira linha aí de opção é de fato a lorazidona. Então pronto, né, eu vou tentar seguir as recomendações que já existem na literatura, né, olhando ali qual foi a faixa etária que aquilo foi testado, em que dose que aquilo aconteceu, quais são os efeitos colaterais que foram mais relatados, por quanto tempo utilizou. Então eu tento me basear aí nesses dados para tomar essa decisão, né. Se eu não encontrei isso ainda na literatura, de novo, eu vou considerar, existe alguma outra coisa, né, será que eu não passei batido? Deixa eu revisar se não existe nada que tem melhor evidência. De fato, não tem nada, né? O que a gente pode tentar como um próximo passo aí? Avaliar um pouquinho se tem pelo menos evidência da segurança da medicação, né? Do medicamento nessa idade. E como é que a gente faz esse processo? Vamos pensar aí que na verdade fosse uma criança de 9 anos com episódio de depressão bipolar, né? O estudo com a lorazidona foi a partir dos 10 anos de idade, né? Então não sei o que fazer. Vou procurar aí de novo outros estudos, olho lá no CAMAT de novo e vejo que a segunda linha, a indicação é a lamotrigina, pesquiso na literatura, acho o estudo, falo assim, será que eu encontrei? E vejo que a faixa etária desse estudo também é diferente, né? Foi testado aí a partir dos 12 anos de idade. O que eu posso fazer? Tentar investigar se existe pelo menos evidência da segurança dessa medicação. Essa medicação já é bem utilizada em outros quadros, por exemplo, tenho segurança de que essa medicação, a lamotrigina no caso, usada para convulsões, eu tenho ideia de como é que é a posologia, né, de como é que é a dose que eu devo utilizar e se ela é segura ou não e quais são os efeitos colaterais. Então, pensei, não tenho outras opções, eu vou considerar essa que pelo menos eu tenho alguma evidência de que ela é segura, né, nesse caso, uma boa evidência de que ela é segura nessa faixa etária. Apesar de eu não ter certeza se ela irá ou não funcionar para aquele quadro específico que eu estou querendo tratar. Então, de novo, se eu encontrei essa evidência, eu vou seguir aí a dose e a posologia que já são estabelecidas e vou monitorando, né? Traço um plano para monitorar bem se está tendo ou não está tendo resposta. Se eu não encontrei, de novo, retome, veja se não encontrou. Se não tem nada novo na literatura que surgiu com alguma outra evidência melhor do que o que você está tentando. Se de fato você não encontrou nada disso, né, o que a gente pode fazer? Vamos reconsiderar todas as outras opções, existe um tratamento não farmacológico, por exemplo, né, deixa eu pensar novamente a respeito do meu diagnóstico, eu ter mais certeza, o diagnóstico é esse, né? Eu preciso usar medicação para esse diagnóstico?
Posso tentar conversar com colegas, né, buscar aí dicas de colegas que têm mais experiência naquele quadro, buscar supervisão eventualmente com alguém que tenha mais experiência naquele quadro, por exemplo, né. Eu preciso sempre discutir isso também de forma aberta aí com os pais, que é uma indicação que a gente diz off-label, por exemplo, da medicação. Eles têm que fazer parte do processo decisório, né. A gente não pode impor alguma coisa, principalmente quando a gente não tem evidência ali de que aquilo funciona e a gente não tem, às vezes, nem disponibilidade de informação sobre a segurança daquela medicação, né? Sem disponibilidade de segurança, a ideia é principal, assim, não deve usar essa medicação, né? Então, isso é a exceção da exceção nos casos em que isso ocorrer aí de fato, né? Outra coisa que eu devo levar em consideração, então, é se existe algum fator específico daquela criança ou daquele adolescente que pode influenciar de alguma forma na metabolização daquela medicação, por exemplo. Então, ele tem alguma síndrome genética, né? Eu posso pedir aí um perfil farmacogenético da criança ou do adolescente e considerar ele é uma criança com desenvolvimento atípico, né? Então, crianças com transtorno do espectro autista ou com deficiência intelectual, por exemplo, elas têm uma susceptibilidade maior aí a ter efeitos adversos e efeitos paradoxais da medicação. Então, eu preciso também levar isso em consideração. E já que eu não tenho evidência nem da segurança e nem da eficácia, eu preciso traçar um bom plano, tanto para medir se teve ou não teve resposta, em quanto tempo eu vou reavaliar isso, qual é a resposta que eu estou esperando, e também para medir possíveis efeitos colaterais aí da medicação. Então, voltando aí, né, crianças, principalmente crianças ali pré-escolares, né, quando possível, vamos optar por terapias não farmacológicas. Isso não quer dizer que é um bicho de 7 cabeças a gente usar aí alguma medicação, né? Quando é necessário, a gente de fato vai usar, né? Não precisamos ficar aí também evitando isso, né? Se é um caso em que aquilo de fato é necessário, mas sempre que possível vamos tentar terapias não farmacológicas. São as que mais têm evidência, principalmente em crianças em idade pré-escolar aí, né? Quando eu opto por usar a medicação, eu nunca devo usar essa medicação de forma isolada. Então, mesmo que não tenha evidência para aquele quadro específico, a gente tem aí um acúmulo de evidências para os transtornos de infância e adolescência de que a combinação farmacoterapia mais uma terapia não farmacológica é sempre melhor que a farmacoterapia isolada. Um outro aspecto, lembrando aí o que a gente discutiu antes, defina bem o foco do tratamento, né? Qual é o diagnóstico que eu espero daquela medicação? Se não é o diagnóstico, como é que é o comportamento? E aí caracterize bem esse comportamento e o que você espera de resposta, para você não se perder aí no meio do caminho, né? Tente ajustar a dose mais devagar aí, né, para conseguir aí retomar ou suspender a medicação numa dose menor se tiver algum efeito colateral. Então, ajustar aí a cada 1, 2 semanas, né, é lógico de acordo com a urgência ali que o caso vai exigir, para chegar na menor dose que seja eficaz. Eu não quero que a criança fique com sintomas, mas eu também, dessa forma, evito ficar numa dose maior da medicação do que o que seria necessário para aquela criança ou para aquele adolescente. Esteja sempre preparado para essa possibilidade de ter mais efeitos colaterais, efeitos pouco usuais ou efeitos paradoxais da medicação, né? Tente sempre aí, né, não iniciar 2 medicações ao mesmo tempo, né? Comece com uma medicação apenas. Como é mais imprevisível os efeitos colaterais, principalmente dos remédios, se você inicia 2 medicações, você não tem um parâmetro de qual medicação para te ter dado aquele efeito colateral. No adulto isso é um pouco mais tranquilo, porque a gente tem uma ideia mais clara ali e a gente sabe que alguns efeitos colaterais são mais específicos de uma medicação ou de outra, mas na infância, por toda essa dificuldade, inicie sempre uma medicação, né? Além disso, quando a criança já está usando mais de uma medicação, tente não modificar mais de uma medicação no mesmo momento, né? A não ser em casos excepcionais, como por exemplo, tem um efeito colateral, tá com uma alergia cutânea, algum racho cutâneo ali que você suspeita que seja os remédios e prefere suspender tudo, né? Então, a não ser em casos excepcionais, tente não mexer em 2 medicações ao mesmo tempo, porque você também não vai ter parâmetro exato de um possível efeito colateral que aconteça, qual das medicações está interferindo. E também, se você rapidamente aumenta a dose de 2 medicações ao mesmo tempo, pode ser que você, aumentando apenas uma delas, você já tivesse o efeito esperado e você não precisaria aumentar as 2 e acaba deixando a criança com 2 medicações numa dose maior.
E por último, lembrar que a criança tem uma vida inteira pela frente. Então, os efeitos colaterais ali que a gente vai ter desse remédio podem eventualmente impactar essa vida inteira. Então eu tenho que considerar qual vai ser o tempo de tratamento que eu vou utilizar isso, né? O que eu acho tolerável para aquela faixa etária. Ganho de peso, por exemplo, é uma preocupação importante que a gente tem ali, né? E é um impacto que vai interferir então na vida da criança para o resto da vida, né? Então eu tenho que levar isso em consideração, tentar usar a medicação o mínimo possível, na menor dose possível e pelo menor tempo possível. Isso não quer dizer usar em tempo menor do que o que tem disponível na literatura, né? Mas eu devo considerar sempre que possível estar reavaliando e ver dessa possibilidade de retirar essa medicação, né? Quando é que vai ser esse momento da gente retirar a medicação. Então, muito obrigada, né? Essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí está o meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida.